Marvel e DC Comics, duas empresas que, apesar de existirem para um propósito em comum, de acordo com seus fãs, não poderiam ser mais antagonistas. De um lado, temos a Marvel, que desde a ascensão do seu universo cinematográfico, se tornou o favorito do público, graças aos efeitos visuais dignos de blockbusters, escolhas acertadas de elenco, ação, humor e fanservice em altas doses, o planejamento intrincado entre os filmes e arcos, sob a tutela de Kevin Feige. A bem da verdade, nem sempre foi assim. Antes mesmo de filmes como Blade, X-Men e Homem-Aranha serem grandes sucessos, a Marvel vendeu os direitos de diversos super-heróis, que a princípio resultaram em produções abomináveis como Howard o Pato, de 1986, Capitão América, de 1990, e o famigerado filme do Quarteto Fantástico, de 1994, que sequer foi lançado nos cinemas. Porém, com erros, veio o aprendizado. O envolvimento de Kevin Feige em quase todas as produções licenciadas da Marvel após os anos 2000 permitiu o desenvolvimento de uma aposta audaciosa, transformar seus filmes em uma enorme franquia integrada, simulando assim o formato das histórias em quadrinhos. Tudo começou com o Homem de Ferro em 2008 e a história provou o sucesso da empreitada. Desde então, os filmes da Marvel conseguem agradar públicos de diversas idades, pois, além de atender aos desejos dos fãs de longa data dos quadrinhos, as mentes criativas optam por simplificar vários de seus elementos e histórias, para torná-las mais palatáveis ao grande público que desconhecia os personagens e seu material-fonte. Suas produções são direcionadas tanto para jovens adultos, criando uma fórmula de sucesso que se sustenta por mais de 10 anos e que parece não ter prazo de validade, pelo menos enquanto o interesse por super-heróis permanecer. Já do lado da DC, as coisas tiveram um início bem mais promissor, com uma jornada inconstante ao longo de tantos anos. Nos anos 60, a estreia do filme do Batman, baseado na série de TV de Adam West, foi um grande sucesso, embora ainda se remetesse à versão camp e mais humorada do herói, algo que não se sustentaria nas décadas seguintes. Com justiça, o primeiro filme do Superman, dirigido por Richard Donner e estrelado por Christopher Reeve, pode ser considerado a primeira grande obra da DC dos cinemas. Com uma história de origem eficiente, ator protagonista que eternizou seu papel e uma trilha sonora marcante, o filme foi um enorme sucesso, alçando ainda mais a importância do Superman como um dos maiores super-heróis que já existiram. Infelizmente, após Superman 2, as coisas desandaram até chegar à balbúrdia com Superman 3, 4 e Supergirl. Felizmente, o Batman enfim teria sua primeira grande adaptação nos cinemas, sobre as mãos de Tim Burton, trazendo todo o clima pesado e gótico de Gotham, que se sedimentaram à trajetória de sucesso do Homem-Morcego, tanto nos quadrinhos quanto em outras mídias. É bem verdade que Joel Schumacher relegou o herói ao seu festival carnavalesco com o terceiro e quarto filme, mas felizmente, Christopher Nolan surgiu para colocar as coisas de volta ao eixo. Ainda assim, a DC continuou apostando no modelo antigo de filmes de super-heróis, com cada um deles fazendo parte de seu próprio universo, sem qualquer chance de conexões entre eles, a não ser meras menções, homenagens ou easter eggs. Graças a isso, tivemos grandes filmes como Watchmen e Constantine, mas também desastres como Steel, Monstro do Pântano e o infame Mulher Gato. No entanto, a chegada do Homem de Ferro no mesmo ano do insuperável Cavaleiro das Trevas provou que era possível tornar o cinema em um universo compartilhado de super-heróis, algo que se concretizou em Vingadores de 2012 e tomou níveis épicos com Vingadores Ultimato. Com dois de seus heróis principais tendo encerrado suas participações nesse filme, a Marvel agora aposta em outro elemento ousado: os multiversos. Embora tenha sido apenas instigado em Homem-Aranha Longe de Casa, foi em seu filme mais recente, o hit Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que enfim vemos o multiverso da empresa tendo seu nascimento, com a junção de duas gerações do Homem-Aranha com a atual versão do herói, se mostrando uma aposta certeira e levando os fãs à loucura, algo que será ainda mais literal em seu próximo lançamento, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E quanto a DC? Sob o domínio da Warner Bros., a empresa tentou alcançar a sua rival com um conceito semelhante, onde personagens como Superman e Batman, ambos detentores de franquias próprias no cinema, iriam compartilhar seus universos, juntamente com toda uma lista de super-heróis icônicos dos quadrinhos, como Mulher Maravilha, Aquaman, Lanterna Verde, Flash, dentre outros. Nos videogames, tivemos um vislumbre bem sucedido do conceito aplicado na série de jogos Injustice, desenvolvido por Ed Boon, criador da saga Mortal Kombat, e que mostrava uma versão do planeta Terra onde Superman havia se tornado tirano, em virtude da morte de sua esposa e filho pelas mãos do Coringa, enquanto Batman liderava um grupo de resistência contra o seu antigo amigo e aliado. Já nos cinemas, as coisas não estavam nada bem. O chamado Universo Estendido da DC se iniciou com O Homem de Aço, dirigido por Zack Snyder, e que prometia uma versão mais realista do Superman, algo que gerou reações bem divididas.
Embora muitos defendam a visão de Snyder, as coisas viriam a piorar em Batman vs Superman, A Origem da Justiça, que mesmo sem apresentar devidamente a nova versão do Homem-Morcego, o colocou contra o Superman em um filme com boas ideias, porém mal executadas. Em seguida, Esquadrão Suicida chegou aos cinemas com bons números de bilheteria, mas veio a se tornar um para entre os fãs devido à qualidade do produto final. O ânimo dos fãs estava se esvaziando, até que o lançamento de Mulher Maravilha, dirigido por Patty Jenkins, deu uma revigorada bem-sucedida ao universo DC. Infelizmente, o que se seguiu foi Liga da Justiça, um filme que deveria ser o equivalente aos Vingadores no cinema, mas que foi um completo fiasco em virtude da falta de planejamento da Warner. Problemas pessoais envolvendo Snyder, a troca de direção para Joss Whedon e as polêmicas internas na produção que até hoje rendem debates na internet. Em face disso, a Warner tomou decisões mais enérgicas, mudando o controle criativo da DC e buscando reorganizar o seu universo, com filmes menos sombrios e violentos e mais leves e humorados. Com isso, tivemos o lançamento de Aquaman em 2018, o primeiro filme do universo estendido da DC a superar a marca de $1 bilhão em bilheteria. Shazam, em 2019, o filme infanto-juvenil e debochado da empresa, que também conseguiu bons resultados com o público. E no mesmo ano, Coringa, de Todd Phillips, que era o projeto mais isolado de todos, e ironicamente, um dos mais bem-sucedidos, com aclamação de público e crítica rendendo um Oscar para Joaquin Phoenix pelo papel. Após isso, a DC apresenta Aves de Rapina, filme derivado do Esquadrão Suicida e que trazia a Arlequina de Margot Robbie como protagonista. Mulher Maravilha, 1984, um filme bem mais lúdico que o antecessor e que não conseguiu atingir as expectativas, e Esquadrão Suicida, versão de James Gunn, que servia ao mesmo tempo como sequência e reboot, que foi muito bem aceito pelos fãs e críticos, embora não tenha atingido o êxito comercial esperado. Embora aparentemente o universo estendido da DC esteja encontrando seu caminho e rendendo bons filmes, os fãs ainda se perguntam como a Warner pretende seguir daqui para frente e como os futuros projetos irão se conectar uns com os outros. Afinal, assim como Coringa foi um filme de enorme sucesso, mas sem conexões com as demais produções, o tão aguardado The Batman, de Matt Reeves, parece seguir o mesmo raciocínio. E de certa forma, até mesmo a tão aclamada Snyder Cut de Liga da Justiça foi um projeto fadado ao isolamento. A resposta parece vir nesse ano de 2022, que tem 4 filmes da DC para serem lançados, sendo eles Adão Negro, projeto estrelado por The Rock e que vem sendo desenvolvido há quase 10 anos, Aquaman e o Reino Perdido, sequência do filme de maior sucesso da DC, novamente dirigido por James Wan, Batgirl, projeto exclusivo do HBO Max sobre a origem de Barbara Gordon, e o tão aguardado filme do Flash, que parece ser mais decisivo para aplacar os anseios da base de fãs. Dirigido por Andy Muschietti, trazendo de volta Ezra Miller no papel principal, o filme promete adaptar o arco Ponto de Ignição, onde Barry Allen usa seus poderes para impedir o assassinato de sua mãe, mas em consequência disso, acaba criando uma realidade onde existe uma versão mais brutal do Batman, dessa vez sendo Thomas Wayne em busca de vingança pela morte de seu filho, e toda a linha temporal se transformou em um caos. Com a confirmação do retorno do Batman de Ben Affleck e a versão de Michael Keaton de 1988, devemos ter algo semelhante retratado nas telas, o que será empolgante por si só, mas podemos ir ainda mais além. Seguindo palavras de Walter Hamada, novo presidente da DC Filmes, o que esse filme propõe é a validação de todos os universos já apresentados na DC, seja no cinema, nas animações ou nas séries de TV. Falando no formato televisivo, o sucesso da série Arrow estimulou diversos crossovers entre personagens, incluindo as séries da Supergirl, Legends of Tomorrow e o Flash, onde a versão de Ezra Miller fez uma participação em um dos episódios. Segundo Hamada, esses crossovers se tornarão mais constantes e o público poderá escolher sua versão favorita, mas sem que isso desconsidere os demais. De acordo com essa afirmação, o multiverso na DC não só permitirá a construção gradual de um universo mais coeso, coisa que não ocorreu no início, como também de projetos mais isolados como o vindouro Batman, que mesmo fazendo parte de outra linha temporal mais autônoma, é perfeitamente possível de coexistir em um multiverso da empresa. Logo, os fãs terão motivos tanto para se empolgar com um lançamento mais conectado como Shazam, Fúria dos Deuses, quanto um projeto mais independente como a sequência de Coringa. Diante do exposto, vemos que a Marvel já deu seu primeiro passo rumo à exploração do multiverso de maneira certeira com Homem-Aranha 3, enquanto a DC está correndo atrás do prejuízo com seus futuros projetos, que apesar de ainda terem muito a provar, podem levar a franquia de volta aos trilhos com a proposta de multiverso, que será iniciada no filme do Flash. Com isso, os fãs da DC podem ter uma centelha de esperança para sua franquia favorita, e quem sabe até de que a Warner finalmente saiba o que fazer com Superman daqui para frente.